Cerca de 40% das pessoas têm dificuldades para entender as informações dos rótulos, segundo pesquisa do IDEC. E a resistência de algumas indústrias às novas regras de rotulagem mostra a sua prioridade: lucro acima da saúde do consumidor. Várias pesquisas também mostram que certas mensagens nas embalagens nos fazem acreditar que o produto é mais saudável do que realmente é. E muitas vezes essas informações induzem a compra, sendo usadas como estratégia de venda e não como uma ferramenta de informação. Com certeza você já escutou dizer que um produto é melhor por ser rico em proteína, e isso é apenas um exemplo disso. E será que basear em uma única característica seria a forma correta para escolher um bom produto? Eu sou a Fernanda Calvo, nutricionista, mestre e pesquisadora em longevidade saudável. E nesse vídeo vou te contar 4 razões da importância em ler rótulos alimentares e o que você precisa saber, desde a tabela nutricional até a lista de ingredientes. Aproveite essa oportunidade para ampliar seus conhecimentos e aprender a analisar rótulos, para que você tome as melhores decisões e evite ser enganado. Então, por que ler rótulos alimentares é tão importante? Existem várias razões e eu vou te contar 4 delas. Primeiro, os rótulos alimentares existem para te informar não só o quanto você está ingerindo, mas também o que você está ingerindo. Fornecem dados essenciais sobre calorias, nutrientes, ingredientes, mostram a quantidade e a qualidade do produto. E está mais que claro que diversos estudos mostraram que para a nossa saúde devemos estar atentos não apenas à quantidade do que comemos, mas também à qualidade do que comemos. Segundo, bem-estar e saúde. Com essas informações, você pode fazer escolhas mais saudáveis e equilibradas, principalmente para a prevenção de várias doenças relacionadas à alimentação, como doença cardíaca, diabetes, demência, estão entre as doenças que mais matam, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E todas elas têm relação com hábito alimentar. Terceiro, alergias e restrições alimentares. Os rótulos são essenciais para identificar ingredientes específicos que podem causar reações adversas, como alergias alimentares ou certas restrições, como a lactose. E quarta, confiabilidade. Rótulos claros e sinceros promovem a transparência da indústria, construindo mais confiança em nós consumidores. E para te ajudar nessas informações, na parte teórica de hoje, vou separar a análise dos rótulos em 2 partes. A primeira eu vou falar sobre tabela nutricional e a segunda parte falarei sobre a lista de ingredientes. A interpretação dos rótulos pode variar de acordo com as necessidades individuais. Por isso, é sempre bom consultar um nutricionista para orientações específicas com base em sua dieta e objetivos de saúde. Então, começando pela tabela nutricional. Como você consegue ver aqui nessa imagem, temos a tabela nutricional, onde as informações de nutrientes são fornecidas por porção e não necessariamente o conteúdo total da embalagem. O tamanho da porção é baseado na quantidade de alimento que as pessoas no geral consomem de uma vez e não uma recomendação de quanto você deve comer. O valor energético é a soma das calorias de macronutrientes. 1 grama de proteína equivale a 4 kcal, 1 grama de gordura 9 kcal e 1 grama de carboidrato 4 kcal. Utilize as calorias para verificar quantas calorias correspondem à porção indicada no rótulo. Assim, você consegue comparar os produtos conforme as calorias. E agora, vamos para a categoria de carboidratos. Repare na linha que indica os carboidratos totais. Para entender melhor, é importante diferenciar os tipos de carboidratos. E pelas novas regras, é obrigatório vir com as categorias. Vamos analisar esse iogurte aqui. O iogurte é composto basicamente por um carboidrato simples, no caso a lactose. A lactose é um disacarídeo composto por 2 moléculas, glicose e galactose. Nesse caso, os açúcares presentes no iogurte são provenientes do próprio produto, derivados naturalmente do leite. Se formos então avaliar a tabela nutricional desse iogurte aqui, por exemplo, ele fornece a porção tanto para 100 gramas, quanto para uma embalagem que equivale a 170 gramas. Vamos avaliar o potinho todo, que no caso seria 170 gramas. Então, para 170 gramas temos 108 kcal, beleza, 19 gramas de carboidratos totais, tanto simples quanto complexo, 17 gramas são de açúcares totais, e desses 17 gramas de açúcares totais, 11 gramas são de açúcares adicionados durante o processamento.
Se o total são 19 gramas, restam 2 gramas que podem ser carboidratos complexos. O detalhamento sobre os tipos específicos de açúcares adicionados e da onde vêm esses outros 2 gramas de carboidratos, você só saberá olhando a lista de ingredientes. As fibras poderiam entrar aqui, mas como a tabela já mostra, contém 0 fibra. Então é necessário checar a lista de ingredientes. Isso faremos um pouco mais para frente. A próxima análise da tabela é a gordura. Prefira produtos com baixo teor de gordura saturada e evite aqueles com gorduras trans. Essas gorduras trans estão bem evidenciadas que são prejudiciais à saúde. As gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas são as melhores opções. Conforme as novas diretrizes da Anvisa, alimentos sólidos com 6 gramas de gordura em 100 gramas já é considerado alto e para os líquidos, 3 gramas em 100 ml é considerado também alto. Em relação às proteínas, até o momento não existe um padrão nas diretrizes brasileiras. Um alimento pode ser rotulado como rico em proteína quando contém uma quantidade significativamente maior de proteína em comparação com produtos similares da mesma categoria. Por exemplo, esse iogurte aqui. Em 100 gramas, ele fornece 3,6 gramas de proteína, enquanto o outro fornece 10 gramas. Esse de 10 gramas, em 100 gramas, contém mais proteína do que a média dos produtos semelhantes no mercado. Então, pode dizer que este de 10 gramas é rico em proteína. O restante da tabela mostra informações sobre micronutrientes essenciais, como o sódio. O alto consumo de sódio está ligado a várias doenças, como o aumento da pressão arterial, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, câncer no estômago e no intestino, obesidade, osteoporose e doença renal. E por isso está ligada a milhões de mortes em todo o ano. A origem desse alto consumo está associado a alimentos processados e ultraprocessados. Mas não devemos superestimar ou negligenciar a sua contribuição em alimentos minimamente processados que são preparados por pessoas ou empresas e vendidos como refeições prontas e alimentos servidos em restaurantes. Para você ter uma ideia, estima-se que a redução da ingestão de sódio de forma eficaz poderia salvar cerca de 7 milhões de vidas em todo o mundo até 2030. A Anvisa consta que um produto rico em sódio é 600 mg ou mais por 100 gramas, ou 300 mg ou mais por 100 ml. Mas, considerando a relação do consumo excessivo e suas consequências negativas para a saúde, a Organização Mundial de Saúde tem feito várias campanhas e alertas recomendando valores inferiores a 120 mg em 100 gramas para uma escolha mais saudável. Com as novas regras da Anvisa, ter a lupa com alto teor de sódio já é o início, mas sugiro você escolher produtos com baixo teor de sódio, ou seja, até 120 mg em 100 gramas. E não seja enganado, como mostra essa imagem aqui da IDEC. Essa pipoca mostra 25% menos sódio, mas continua alto em sódio para as novas regras. Cuidado com as armadilhas. Então, junto com o açúcar adicionado e gordura saturada, o sódio é um dos nutrientes mais importantes de verificar nas informações nutricionais. E para finalizar a tabela nutricional, vamos ao percentual VD, que é o percentual valor diário. Esse valor nos informa quanto de um nutriente em uma porção contribui para as necessidades diárias de uma pessoa com peso médio de 70 quilos que consome cerca de 2.000 kcal por dia. É fundamental saber que esse valor é padrão e não leva em conta diferenças individuais, como sexo, idade, composição corporal ou estado de saúde. Lembre-se que essas diretrizes são gerais. Pessoas com necessidades nutricionais especiais, como atletas ou em certas condições de saúde, devem buscar orientação personalizada. Agora que você já entendeu os pontos principais da tabela nutricional, vamos para a segunda parte. Lista de ingredientes. Os ingredientes são listados por quantidade, do mais a menos predominante. Focar nos primeiros 3 ingredientes é uma excelente prática, pois eles constituem a maior parte do produto. Aditivo alimentar é qualquer ingrediente ou substância adicionada com o objetivo de adicionar aroma, sabor, textura ou modificar outras características do produto, sem o propósito de nutrir. Alguns exemplos são aromatizantes, corantes, conservantes, os emulsificantes, os adoçantes artificiais. É também importante observar que alguns ingredientes podem ter nomes diferentes.
eles ficam ali disfarçados. Como, por exemplo, E102, que seria um corante artificial amarelo tartrazina. E951, que significa o edulcorante aspartame. Uma dica é pesquisar a sigla no Google e saber o que significa. Na lista de ingredientes é um bom momento para você saber se um produto é ultraprocessado. Alimentos ultraprocessados geralmente contêm aditivos químicos, aromatizantes, corantes e conservantes. Alguns iogurtes podem ser classificados como ultraprocessados, mesmo sem açúcar. Podem conter uma grande quantidade de aditivos químicos, como aromatizantes artificiais e conservantes. Como esse whey aqui. O whey é uma palavra em inglês que significa soro do leite em português. Então, como vemos na lista de ingredientes, o whey aqui contém como primeiro ingrediente o soro do leite, beleza. Mas logo em seguida vemos vários aditivos químicos. Nesse sentido, podemos considerar esse whey como um produto ultraprocessado. Então, no geral, o que você deve ficar atento na rotulagem dos alimentos? Açúcares adicionados. Consumir excesso de açúcares adicionados está associado ao maior risco de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. Exemplo: açúcar que não seja do próprio produto, como maltodextrina, xarope de agave, xarope de guaraná, suco de fruta concentrado, açúcar invertido. Isso são alguns exemplos de açúcares adicionados. Aqui está a lista do iogurte que mostrei, aquele que eu falei que 11 gramas eram açúcares adicionados. O que temos? Lembra dos 2 gramas de carboidratos que estavam faltando? Quando vemos aqui na lista, tem amido modificado, considerado um carboidrato complexo, podendo ser esses 2 gramas. Além disso, olha o que temos. Xarope de açúcar aqui, açúcar e xarope de açúcar de novo. Agora, olha esse outro aqui. Em 140 gramas temos 7,8 gramas de carboidrato total e 7,8 gramas de açúcares totais. 0 de açúcares adicionados. Vamos confirmar na lista de ingredientes. Então, o que temos? Leite desnatado e fermento. Legal, bem mais natural. Nesta outra situação, uma armadilha aqui. A barra de proteína em questão utiliza termos vagos, como fit vegano. Ele faz isso muito provavelmente para atrair pessoas que acreditam que ser vegano é mais saudável, o que nem sempre é verdade, além de mencionar sem lactose. Isso também pode atrair aqueles que consideram a ausência de lactose como um padrão para a saúde. E ainda destaca seu alto teor de proteína, porque sabemos que muitos consumidores compram um produto por conter mais proteína. No entanto, ao analisarmos a lista de ingredientes, a situação se torna menos clara. Tentei encontrar informações sobre açúcares adicionados consultando a tabela nutricional, mas o rótulo não está em conformidade com as novas diretrizes. E quando olhamos a lista de ingredientes, temos o açúcar demerara, suco de maçã, melado de cana, mas quanto seria de açúcares adicionados? Não sei. Portanto, fica a dúvida. Será que esse produto é realmente tão fit quanto parece? Um outro que devemos ficar atento são os adoçantes artificiais. Embora considerados seguros em pequenas quantidades, o consumo excessivo de adoçantes artificiais podem levar ao desejo aumentado por alimentos doces, o que poderia potencialmente levar às escolhas menos saudáveis e, consequentemente, o ganho de peso. Como exemplo, adoçantes artificiais incluem sacarina, aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame-K, sucralose. E os corantes também devem ser levados em consideração, como tartrazina, corante vermelho 40, azul brilhante. Embora não haja evidência definida sobre a relação direta entre adoçantes artificiais e câncer em humanos, é prudente considerar o potencial impacto a longo prazo de qualquer substância química que ingerimos. As células do nosso corpo podem ser afetadas por uma variedade de fatores, incluindo substâncias químicas em alimentos, poluentes ambientais e o nosso próprio estilo de vida. Escolher alimentos com menos aditivos químicos também pode ser uma estratégia para reduzir a exposição a substâncias potencialmente prejudiciais. E você sabia que alguns alimentos saudáveis contêm esses aditivos prejudiciais? Comente aqui caso você já tenha verificado os rótulos dos alimentos que você consome.
como esse whey aqui em relação aos corantes está bem explícito. Agora os conservantes. Nitritos e nitratos são frequentemente usados para preservar carnes processadas, mas podem se transformar em compostos chamados nitrosaminas, que têm sido associados ao aumento do risco de câncer, especialmente câncer de cólon. E um outro aditivo químico são os antioxidantes não naturais, como BHA e BHT. O BHA é possivelmente carcinogênico para os humanos. Em geral, enquanto esses aditivos são considerados seguros em níveis baixos, é importante consumi-los com moderação. Então, em resumo, a informação nutricional oferece dados nutricionais do alimento, como as calorias e os nutrientes, enquanto a lista de ingredientes detalha os ingredientes específicos do produto. Ambos são essenciais para saber não apenas quanto, mas o que você está ingerindo, pois a qualidade é tão importante quanto a quantidade. Ao analisar essas informações, você evita armadilhas e consegue equilibrar melhor os nutrientes. Optar por alimentos menos processados não só melhora o bem-estar, mas também reduz o risco de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Olhe primeiro a lista de ingredientes. Ela revela a naturalidade e qualidade do produto. Se gostou, examine a tabela nutricional para entender a distribuição de macro e micronutrientes para cada porção. E lembre-se, a familiaridade de uma marca não garante a qualidade de todos os seus produtos. Investir tempo para entender rótulos é uma habilidade valiosa para toda a vida e para os seus filhos. O consumo alimentar desde a infância define os padrões de consumo ao longo da vida. E lembre-se, a interpretação dos rótulos pode variar de acordo com as necessidades de cada um. É importante consultar um nutricionista para orientações específicas com base em sua dieta e objetivos de saúde específicos. Ainda ficou na dúvida? Comente aqui ou me mande uma mensagem no meu Instagram, fernandacalvo_nutri.